Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e tô aqui, cenário diferente, trajado diferente, mas como eu falei para vocês, quem acompanhou o vídeo de ontem, eu tive que fazer uma pequena viagem, gravar um podcast ontem à noite e tô aqui ainda me encaminhando para casa, mas gravando, tentando acertar o horário para que vocês tenham o vídeo no horário tradicional da estreia às 10 da manhã. Se isso não acontecer também, por conta de internet, eu peço já desculpas, mas vamos lá, vamos tentar. Galera, novidades no Fogão. Talvez a maior notícia de ontem não tenha sido a chegada de nenhum reforço, né? Já que anteontem a gente falou do Lucas Alter, falou do Alexander Barbosa, né? Chegadas. E agora a gente pode falar de uma partida. Gabriel Pires, que era tido aí como quase certo que ficaria no Botafogo em 2024. Inclusive, a informação do GE é que o Benfica, que detém os direitos econômicos do jogador de 30 anos, já tinha até topado prorrogar, né, fazer um novo empréstimo do Gabriel Pires para o Botafogo. E aí o John Textor, isso mesmo, John Textor, não quis a permanência do Gabriel Pires. É difícil a gente dizer, né, qual que teria sido a razão específica, mas tudo leva a crer que o John Textor tá sim, né? Da mesma forma que o torcedor ficou muito chateado com a performance ou a não performance, né, do time, né? O John Textor esteja querendo oxigenar a equipe para 2024. Então, alguns nomes que já estavam carta fora do baralho, né? Luiz Henrique, Lucas Fernandes, Di Plácido, além, óbvio, da venda, né, do Adrielso e do Lucas Perry. Então, o time sendo renovado, né? E o Gabriel Pires, então, não fica no Botafogo. Vou dar aqui alguns números, né, do jogador. 34 jogos esse ano, 21 como titular. Teve problemas de lesão, a gente lembra disso. E apenas 2 gols e 5 assistências. Gabriel Pires teve os seus bons momentos, demonstrou qualidades, né, em alguns jogos, porém também em outros, né, irritou o torcedor, como grande parte do time. Essa que é a verdade. Não dá pra gente fazer aquela caça às bruxas, porque pouquíssimos jogadores se salvaram nessa reta final, né? Como eu sempre digo aqui, poucos jogadores entregaram, né, lutaram, enfim, saíram daquela situação, tentaram sair daquela pasmaceira e daquela depressão que o time entrou, né, nos últimos jogos, no segundo turno como um todo, né? Então, Gabriel Pires fora do Botafogo, decisão de John Textor. A outra situação que está muito próxima de ser definida e também está bem complicada é a do Diego Costa. Ao contrário do Gabriel Pires, há uma intenção do Botafogo em renovar, né, o empréstimo com o jogador, porém, até agora nada foi acertado. Falei aqui ontem, né? A partir de amanhã o Diego Costa estará livre no mercado e pode ser que ele acabe indo até para outro clube brasileiro, tá? Diego Costa é um jogador aí conhecido mundialmente, então certamente deve haver propostas não só do Brasil, como também até mesmo de fora da Europa, né? Essa informação sobre o Diego Costa, dando aqui o crédito, foi do Wellington Arruda, tá? Mas o Botafogo segue tentando. Não dá para cravar ainda se fica, se vai, mas está complicado por hora, né, da gente ter o Diego Costa se reapresentando no dia 7 de janeiro, a menos que aconteça um acerto aí nessa semaninha que teremos até a reapresentação do time, né, para iniciar a pré-temporada. Só aqui lembrando também os números do Diego Costa, né, foram 15 jogos, porém desses 15 jogos, em 11 ele estava entrando depois, apenas 4 ele começou jogando, né? Fez 3 gols, menos do que a gente esperava, né? E não deu nenhuma assistência. O Diego Costa, que acho que ainda conta um pouco mais com a simpatia da torcida alvinegra, pelo espírito de luta, né? Pela garra, até aquelas declarações dele também, já no final do campeonato, pós-jogo com o Cruzeiro, na verdade, em que ele falou que teria faltado, sim, um pouco de humildade aos jogadores, né? Foi até meio polêmico o Diego Costa. Então vamos ver aí a próxima semana o que vai definir. Outro jogador que
muito provavelmente também não seguirá no Botafogo, já falei aqui ontem, é o Vitor Cuesta, né? O Botafogo até tentou incluir ele na negociação com o Inter Miami, mas isso não aconteceu. Porém, volto a dizer, o Cuesta tem sondagens, né? Tem clubes interessados no zagueiro de 35 anos, então o Botafogo dificilmente vai mantê-lo, tá? Seria uma surpresa caso o Cuesta continuasse em 2024. Pessoal, só para fechar o assunto Christian Medina, o Botafogo acabou retirando a segunda proposta que ele fez, que chegava até 9 milhões de dólares, né? Seria a maior transação da história do Glorioso, mas o Botafogo ficou muito incomodado com a maneira que o Boca Juniors, né? Mais precisamente o seu presidente, né? Román Riquelme, né? Ex-jogador, cracaço, o Riquelme, como presidente do Boca, né? Recém-possado, não agiu legal, né? Começou a fazer um leilão ali com o jogador Christian Medina. O Botafogo, insatisfeito com essa postura, né? Acho que fez muito bem, retirou a proposta que poderia chegar até 9 milhões, né? Era 7 milhões de dólares, mais um gatilho de mais 2 milhões, caso eles transferissem depois para um dos clubes aí da Igor Holden, né? Ou Lyon ou Crystal Palace, beleza? Então, assunto Medina encerrado. Agora é o seguinte, gente, o Botafogo tem 3 posições, né? Depois de ter formado a nova zaga, Lucas Alter e Alexander Barbosa, o Botafogo tem 3 posições consideradas prioritárias, tá? Não é que o Botafogo só vá trazer mais 3 jogadores, nada disso. Mas são 3 posições. A de goleiro, né? Estamos, de fato, muito próximos do John, né? Jogador do Santos, pertence ao Santos, hoje emprestado ao Valladolid, da Espanha, né? Favoritaço. Inclusive a notícia que chega é que ele já era favorito do scout do Botafogo ano passado, né? Antes até do Lucas Perry, né? Se firmar, o John já era um nome ali sendo analisado. A outra posição, lateral direito, a gente fica com o Rafael, que está recém se recuperando de uma lesão bem séria, né? E que já avisou que esse é o último ano dele de carreira, depois se aposenta daqui a um ano. E o Matheus Ponte, que está lá com a seleção, né, do Uruguai, jovem jogador uruguaio, mas que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, né? Então não dá muito, digamos assim, para o Botafogo ficar com essa posição tão importante de lateral direito. O Botafogo, então, está negociando com o lateral direito, tá? O Léo Godoy era uma das possibilidades, na verdade, plano B do Botafogo, acabou fechando com o Atlético Paranaense, e o Botafogo, então, está em negociações avançadas com outro lateral direito. Em breve será divulgado, beleza? Meio de campo, né? Volto a falar do Medina, era o preferido do Botafogo. Essa situação toda aí de leilão, né, que aconteceu, desagradou e muito, né, ao John Textor, enfim, ao Botafogo em geral. Então, o Botafogo busca um meio de campo com características como a do Medina, né? E basicamente ainda teria um ponta direita, tá? Um ponta direita, e o Botafogo está muito próximo, não é segredo para ninguém, do Jefferson Savarino. Já havia um acordo com o jogador, né? Acertado as bases salariais, faltava um acordo, um acerto com o Real Salt Lake dos Estados Unidos. Isso já aconteceu, então basicamente aí fechar detalhezinhos finais. E há uma possibilidade até do torcedor alvinegro ter uma boa notícia de fim de ano, quem sabe ainda hoje, né? Um presente aí de ano novo, né? Entre hoje e amanhã, o Savarino sendo apresentado, essa é a tendência, beleza? Então, é isso. Essas posições, ponta direita, Loading ali, 99%. Como eu disse, lateral direito também muito próximo de um final feliz. Meio de campo que agora o Botafogo busca uma alternativa, e eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá na thumb, né? O Hohlheiser, Benjamin Hohlheiser. Será que vai ser ele? Já falo para vocês. Voltando à posição de goleiro, o Daniel Browne, ele trouxe a informação ontem, né? É até interessante, porque o Browne tinha feito um vídeo comentando. Pô, o viés do canal Browne Fogo não é dar um furo de reportagem, mas ele acabou trazendo essa informação de que o Botafogo tentou o Tadeu, goleiro do Goiás, né? O goleiro aí que
já algumas temporadas tem se destacado, né? Mas o que aconteceu? O Goiás queria uma transação em definitivo do jogador, né? Queria vender o jogador, e o Botafogo não. O Botafogo queria pegá-lo emprestado, né? Botar ali no contrato uma opção de compra ao final do empréstimo. Então, esse ruído aí, de comunicação entre os clubes, acabou que não avançou, tá? Essa tentativa do Tadeu, de contratação do Tadeu. Um outro goleiro que também chegou a entrar no radar do Botafogo foi o jogador argentino Esteban Andrada. Andrada, né? Tem nome de goleiro. Quem é das antigas e conhece, né? Andrada foi goleiro do Vasco, que inclusive... Foi o Andrada ou foi o Barbosa? Agora vou consultar aqui os universitários. Mas o Andrada, de 32 anos, ele que surgiu na base do Lanús, passou pelo Boca Juniors, quer dizer, um goleiro bem experimentado, e que está atualmente no Monterrey, do México, tá? O Esteban Andrada entrou no radar do Botafogo, mas hoje a tendência é que, se ele vier para o futebol brasileiro, ele feche com o Grêmio, tá? O Grêmio que também está atrás de um goleiro, beleza? Fechando aqui, então, o vídeo no cenário diferente. Gente, aqui atrás era para ser um céu, mas está nublado, né? Rio de Janeiro, nubladão. Enfim, então fechando, gente, o Botafogo sobre Benjamin Hohlheiser, né? Jogador do Estudiantes, 23 anos, grande destaque, né? Do futebol argentino. Havia uma possibilidade, né? Havia até um desejo do jogador de se transferir para o velho continente, para a Europa, né? O que não dá para a gente criticar, porque a gente sabe que é o desejo de praticamente todo jogador, né? E o Benfica seria a equipe que estaria contratando, só que mudou tudo, né? Inclusive o jornal A Bola, né, de Portugal, confirmou que não houve proposta do Benfica, né? Eu informei para vocês que também, caso isso acontecesse, não seria agora. O Benfica tem Di Maria, tem o David Neres, enfim, tem opções na função do Hohlheiser. Então o Botafogo fez um contato e o Botafogo espera essa sinalização do jogador e do seu staff, né, de que exista, né, o desejo, né, que ele compre a ideia do projeto Botafogo. É uma coisa que o Textor bate sempre nessa tecla, porque não adianta trazer o cara e o cara tá com a cabeça em outro lugar, né? Então, caso o Hohlheiser veja o Botafogo como uma oportunidade de carreira, né, e aí sim, quem sabe, hoje qualquer jogador que venha para o Botafogo sabe que existe possibilidades na Europa, né? Tanto num nível de Premier League, né, do Crystal Palace, um nível de futebol francês com o Lyon, ou até um nível, claro, mais abaixo, futebol belga. Inclusive, quem deve estar de saída para o futebol belga, né, emprestado ao RWD Molenbeek, é o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto que está ali em férias, né, lá em João Pessoa. Talvez nem se represente ao Botafogo e vá direto para o Molenbeek. Mas voltando ao Hohlheiser, o Botafogo espera que o jogador demonstre, né, um interesse de jogar aqui no Rio de Janeiro, jogar no Fogão, e aí sim o Botafogo vai chegar junto com uma boa proposta. Naturalmente o Botafogo tinha toda essa grana, né, para usar no Medina, talvez faça uma proposta, tá, similar, tá, isso é uma informação, do que foi a proposta para o Boca Juniors, né? E aí, quem sabe, o Botafogo tenha mais sucesso. Benfica fora da jogada, o Corinthians também, que está em todas, também seria um clube interessado pelo Hohlheiser, né? Mas, de qualquer forma, o Corinthians já está fechando com outro jogador, então, caminho aberto para o Botafogo, basta o Hohlheiser dizer que quer vir ser feliz no Fogão, beleza? E só para fechar um pacote que não está aqui nem no meu roteiro, o Newton, né, volante, jovem volante, que era da equipe B do Botafogo, lá da Jacuipense da Bahia, né? O Botafogo exerceu, né, o seu direito de compra, de aquisição, foi R$1,5 milhão, pelo passe do Newton, que é visto como um jogador muito promissor, né? Eu lembro até que na última rodada do Brasileiro, ele entra no jogo contra o Cruzeiro e a torcida do Botafogo já estava meio que naquela vibe ali de até certo deboche, né? Com o time, né? E aí começou a gritar o nome do Newton como se fosse assim, pô, a solução do Botafogo vai ser o Newton, vai entrar, vai marcar 3 gols e se bobear,
Fluminense vai virar em cima do Palmeiras. Já foi na base da galhofa, né? A torcida gritando, mas nada contra o jogador, pelo contrário, o Newton realmente é visto como um futuro jogador aí aliás, um jogador de muito futuro, né? E já estará agora integrado ao time profissional, né? O Thiago Nunes deu o ok, né, para o jogador, e agora, como jogador do Botafogo, passa a ser um ativo do clube, jogador para a gente ficar de olho, né? Um volante bem interessante, o Newton. Galera, por hora é só, vai dar 16 minutos. Quem sabe a gente tem essa boa notícia aí do Jefferson Savarino sendo confirmado, né? Ainda hoje eu tenho essa expectativa. De qualquer maneira, um feliz ano novo para todos vocês. O botafoguense viveu um ano que acho que se a gente tivesse alguém chegado em janeiro e dito como seria o nosso ano, a gente não ia acreditar. Altos, baixos, só o botafoguense mesmo para enfrentar, né? O nosso psicológico foi pro pé, mas a gente continua botafoguense, apesar de tudo, né? E essa esperança aí da coisa continuar. Vou ver se a minha filha quer participar aqui do último vídeo. Aqui é desse jeito, galera. Não saiam daí. Vou ver se ela quer aparecer. Ela chegou de viagem agora há 2 dias e inclusive apareceu no podcast, né, que eu participei ontem. Deu um alô. Deixa eu ver se ela... Pera aí, gente. Não saiam daí. É sem edição. É desse jeito. Aparece no vídeo aqui do Botafogo Digital. Gente, não sai daí. Mostra a sua camisa. Galera. Linda camisa da minha linda filha Bianca. Bianca, só rapidinho aqui, chega perto para o pessoal te ouvir. Como é que foi a emoção? Você estava me falando, desde que você foi no Newton Santos esse ano, né? Você foi escolhida pelo Fogão. Foi muito legal. Eu antes não gostava muito de acompanhar futebol, não ligava. Você estava em São Paulo também, São né? Paulo, Outra vibe. Outra vibe. E quando eu fui, né, no Newton Santos, nossa, foi muito emocionante, muito legal. E eu comecei a me interessar mais por a paixão. E mesmo com tudo que aconteceu no final, que foi decepcionante, você tá cada dia mais botafoguense? Uhum, sim! Valeu, gente! Até o final. Vamos lá, sempre! Feliz ano novo! Aquele abraço, aquele beijo a todos vocês. E aquele fogo no nosso peito. Tamo junto. Valeu, gente!